Olá pessoal, muito boa noite, meninos e meninas. Sejam muito bem-vindos à nossa Semana do Direito Digital. Hoje é a nossa segunda live e nós vamos tratar sobre um campo pouquíssimo explorado e muito rentável do direito. E eu vou dar muitas dicas para você que está na área do direito para abrir os horizontes da sua advocacia e conseguir um nicho pouco explorado e que pode te trazer muitas vantagens dentro do direito. Nós estamos falando sobre direito digital. Eu sou a professora Alessandra Farias, especialista em direito empresarial e direito digital, e estou aqui para dividir com você um pouco do meu dia a dia, um pouco daquilo que eu faço no direito digital e para que você consiga abrir os seus horizontes e visualizar novas possibilidades dentro do direito. Hoje é a nossa segunda live. Ontem nós falamos a respeito da transformação que houve depois da pandemia e da necessidade que virou o direito digital. Eu disse a vocês, agora não é uma escolha, é uma necessidade, porque todos os profissionais do direito precisam entender um pouquinho do ambiente digital e do direito digital para trabalhar. Já ia perguntar para vocês o que é que vocês acharam. Riley já disse lá, tô amando. Inclusive meu TCC é sobre contratos eletrônicos. A gente vai falar um pouquinho de contratos eletrônicos hoje. A gente vai falar um pouquinho como que nós utilizamos coisas desse ambiente tecnológico e como ele entrou um pouquinho em cada uma das áreas do direito. Seja a área de contratos, seja a área de família, seja a área trabalhista. Em cada uma das áreas do direito tem ali um pouquinho de direito digital. Então, o que eu costumo dizer é, hoje não é mais escolha, hoje é necessidade. Lá na minha época você escolhia estudar direito digital e pouquíssimas pessoas faziam isso. Hoje nós precisamos ter um pezinho ali no direito digital para conseguir levar as nossas demandas e o nosso escritório da melhor maneira possível, porque todas as áreas estão demandando questões relacionadas ao direito digital. Só para lembrar um pouquinho do que nós falamos ontem, quando nós conceituamos direito digital envolve todas as relações jurídicas que passam por meios eletrônicos, por meios digitais e que precisam de uma atenção específica por esse motivo. Então, o direito digital regula todo esse aparato de relações que já aconteciam antes no nosso meio físico e que agora passam a acontecer no meio digital e que por isso tem características específicas que precisam ser exploradas. Então, hoje a nossa segunda live. Ontem nós falamos de 5 mudanças que vieram para ficar com a pandemia, 5 coisas que não vão mudar, falamos de teletrabalho, falamos a respeito de ensino online, de aulas online, falamos a respeito do pensamento das pessoas e do questionamento sobre o estilo de vida que elas estavam levando, falamos sobre home office, então falamos sobre coisas que agora, de hoje em diante, né, de quando começou a pandemia em diante, já faz parte da nossa realidade e vieram para ficar. E nós teremos que trabalhar com todas essas coisas, extraindo o que elas têm de melhor. Eu ainda brinquei dizendo, não importa se você gosta ou se você não gosta, essas mudanças vieram para ficar. Então, hoje nós vamos falar qual é o dia a dia de um profissional que atua no direito digital e eu fico muito confortável de fazer essa live hoje porque eu vou falar para vocês exatamente o que eu faço no meu escritório, né? Então, quais são as demandas que eu recebo, qual é o tipo de trabalho que eu tenho que fazer para que vocês entendam um pouquinho da nossa atuação. E sempre vou chamar a atenção de vocês quando tiver alguma coisa que envolva o consultivo, né? Porque o consultivo é sempre um contrato que tem que acontece todos os meses e que tem uma entrada fixa, né? Diferente do contencioso, que geralmente você recebe honorários iniciais e depois uma porcentagem sobre a vantagem financeira oferida. Só que essa vantagem oferida ao final às vezes demora muito para acontecer, porque nós sabemos que o nosso judiciário é muito lento e muitas vezes isso faz com que o advogado fique numa situação complicada. Agora, quando você tem contratos de consultoria e no direito digital você tem possibilidade de fazer vários tipos de contrato de consultoria, você consegue manter o seu escritório com mais facilidade, porque você já tem ali um valor que você pode contar
todos os meses. Então essa é a dica especial. Toda vez que a gente falar a respeito de contratos de consultoria, eu vou chamar a sua atenção para dizer, olha, aqui cabe um contrato de consultoria que é muito legal para o negócio de vocês. Muito bem, então muitas pessoas me perguntam, principalmente os alunos, quando eu vou dar aula, né? Eles dizem, professor, o que faz um advogado que atua na área de direito digital? Qual é o tipo de demanda que ele recebe? O que é que ele tem que estudar? Vocês já sabem que um pouco de conhecimento de tecnologia é essencial, né? A gente precisa conhecer pelo menos a lógica do que acontece no ambiente digital. E especificamente tratando da área do direito, o nosso conhecimento acaba sendo um pouco mais amplo do que nas outras áreas. Porque, como eu disse a vocês, eu tenho direito digital presente no direito sucessório, no direito contratual, no direito empresarial, no direito penal. Então, a gente acaba fazendo um pouco de cada uma dessas áreas. Eu, particularmente, atuo mais no cível, tá? Então, a gente vai falar aqui de crimes, né? Porque é uma pedida muito grande do direito digital, mas a minha atuação na área de crimes é muito menor. A minha atuação é muito mais forte na área de empresarial e digital. E aí a gente faz parcerias, né? Nós temos parceiros, inclusive quem vai falar de direito digital com vocês vai ser uma pessoa que é respeitada no Brasil inteiro nessa área, que é um perito digital, José Milagre, que é meu amigo e que é muito específico da área de direito penal. Eu brinco com as pessoas e digo, eu não sou do crime, né? Meu negócio é negociação, é mesa de negociação, é produto, é venda, é lucro, é otimizar lucro, é análise de risco. Então eu sou bem voltada para direito empresarial e direito civil nessa área. Então vamos começar? Bom, hoje eu vou começar falando um pouquinho do que aconteceu hoje. Hoje a gente teve uma liminar deferida no escritório, muito legal, tá? Uma coisa que a gente já estava esperando, que era uma pessoa que vinha fazendo difamação nas redes sociais de um dos nossos clientes, né? Que é uma empresa, inclusive, vocês sabem que a gente tem a imagem física, né? A pessoa física e a pessoa jurídica também tem a sua imagem que precisa ser preservada, e aí nós conseguimos essa liminar, então foi um dia muito bacana. Tivemos também algumas negociações, alguns clientes novos, né? Foi um dia um pouco agitado, porque apareceu também uma demanda que exigiu que nós tomássemos algumas atitudes rápidas, principalmente quando a gente fala de calúnia, injúria e difamação no meio digital. A gente tem que correr um pouquinho, né, para fazer uma ata notarial, para não perder aquele conteúdo que está ali, para preservar a prova. Então foi um dia um pouco corrido, mas foi muito bacana. Aí vocês façam de conta que vocês não estão vendo essa minha cara de cansada, né? Mas foi um dia muito proveitoso e eu tenho certeza que vai continuar rendendo aí bons frutos. Muito bem, então, primeira pergunta que eu disse aqui para vocês que eu vou responder, o que é que faz um advogado que atua na área de direito digital? Nós temos vários assuntos aí, obviamente eu não vou esgotar essa questão, mas eu procurei fazer assim, eu coloquei os tópicos aqui que eu desenvolvo no escritório, né? Que são mais recorrentes, assim, que a gente tem mais pedida. Hoje, o que está muito em alta, muito em alta, é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O direito digital, ele já existe há bastante tempo. Como eu disse a vocês, a minha dissertação é de 2007, ou seja, no Brasil ainda era embrionário nessa época, mas nos outros países já está. Olha quem tá aí, chegou José Milagre, acabei de falar de você, especialista em crimes digitais aqui, que vai estar no nosso curso, tá vendo? Ainda bem que eu não falo mal das pessoas, né, gente? Que as pessoas aparecem aqui, ó. Seja bem-vindo, José Milagre. Depois, se você quiser dar um oi pro pessoal aí, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Então, a LGPD, o direito digital tá muito na crista da onda agora, né? Tá famoso, todo mundo fala de direito digital, todo mundo conhece direito digital, sobretudo por conta da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, como é que o trabalho da LGPD se desenvolve dentro do escritório? Aqui, aí já vai tocar o seu sininho, nós temos a possibilidade de consultoria.
Geralmente, quando você vai desenvolver um trabalho de LGPD, esse trabalho acontece através da consultoria. Por quê? Porque nós temos várias fases de implementação. Então, primeiro eu preciso estudar o negócio do meu cliente, verificar quais são os pontos de atenção que tem, qual é o trânsito de informações que ele tem naquele negócio, quais são os parceiros que ele tem, qual é o tipo de informação que ele armazena. Então, eu preciso conhecer profundamente aquela empresa e qual é o negócio que ela desempenha e qual é o fluxo de informações que eu tenho dentro disso. Obviamente, para isso eu preciso fazer um mapeamento da empresa e isso leva tempo. Eu não vou fazer isso em 1 hora, em 2 horas, pelo contrário. Eu preciso conversar com os gestores, eu preciso conversar com as pessoas que trabalham ali na empresa, eu preciso falar com o TI. Então eu preciso conversar com todos os setores para mapear tudo aquilo que acontece na empresa e qual é o caminho que essas informações seguem dentro dessa empresa, observando todos os princípios, né? Os princípios que eu só posso colher dados para finalidades específicas, os princípios da adequação, o princípio da segurança. Todas as vezes que eu mexo com dados, eu atraio responsabilidade, porque eu preciso proteger aqueles dados, eu preciso dar um nível de segurança adequado para que não aconteça nenhum incidente de segurança com aqueles dados. Então tudo isso precisa ser mapeado na empresa, é o primeiro passo e leva tempo para fazer todo esse mapeamento e o fluxo de todas essas informações. Passando disso, a gente vai estudar as conformidades e não conformidades que existem dentro daquela empresa, ou seja, os pontos de atenção, aquilo que eu preciso ficar de olho porque é um risco para a segurança do meu cliente. E aí eu preciso adequar a todas as legislações de conformidade e as normas legais já existentes. Vou verificar se ele usa uma ISO, as normas internacionais, quais são as normas que o negócio dele está submetida e tudo mais. Passando disso, eu já identifiquei os riscos, identifiquei a conformidade, a não conformidade, eu vou fazer um planejamento, eu vou fazer uma normativa para essa empresa, se ela ainda não tiver, e vou fazer todos os planos de ação para a implantação da LGPD. Então não é um trabalho simples, é algo que demanda muito tempo, que demanda muita atenção, né? E de grande responsabilidade. Além de fazer todos esses processos que acontecem dentro da empresa, eu ainda preciso pensar num fator essencial para a segurança, que é exatamente o meu colaborador. A gente costuma dizer que o colaborador é o elo mais fraco de segurança. Por quê? Às vezes você tem um sistema de segurança maravilhoso, você tem equipamentos maravilhosos, tecnologia maravilhosa, e aí você tem lá um colaborador que não está bem treinado e acaba permitindo que um incidente aconteça. Às vezes até sem noção do que ele está fazendo, até sem consciência, né? Não estou dizendo que ele faça isso porque ele quer, mas não foi bem treinado e ele acaba abrindo as portas para que alguma coisa, algum incidente de segurança aconteça. E isso é muito comum, aliás, a maioria dos incidentes que acontecem de segurança são através de colaboradores, ou seja, você precisa fazer um planejamento de treinamento para esses colaboradores, para que eles entendam os níveis de segurança que eles precisam ter ao trabalhar com cada tipo de informação, com cada tipo de dados. Você vai fazer uma classificação dessas informações. Vai ter tarja vermelha, vai ter tarja amarela, vai ter tarja verde, e ele precisa cuidar muito dessas informações que são prioritárias, que estão ali com uma tarja vermelha, precisa ter um tratamento adequado para isso. Esses treinamentos não acontecem uma vez, porque eu preciso gerar dentro dessa empresa um hábito. O hábito, para que ele se torne recorrente, é necessário a repetição. E essa repetição precisa acontecer muitas vezes. Existem algumas teorias que dizem que para que uma coisa vire hábito, ela tem que acontecer pelo menos 21 vezes na nossa vida. Qualquer coisa que você vai fazer, todo dia de manhã, antes de tomar café, eu vou fazer exercício. Ou então, todos os dias de manhã, eu vou comer frutas. Então, se você mantém o hábito por 21 dias, aquilo fica incorporado no seu cérebro, na sua... Então, imaginem que isso acontece também com a segurança. Eu não posso dar uma palestra, uma informação. Eu preciso fazer isso de maneira recorrente. E, além disso, eu preciso fazer testes para ver se isso está sendo desenvolvido da maneira que tem que ser desenvolvido.
Significa dizer que o ciclo de palestras que eu faço dentro da implementação de uma lei de proteção de dados numa empresa tem que durar pelo menos um ano, ainda que seja uma vez por mês, se considerando aí uma empresa de médio porte para grande porte, ainda que você acabe a sua consultoria de implementação, você ainda precisa fazer uma consultoria de acompanhamento. Essa consultoria de acompanhamento vai ser basicamente de treinamento de pessoal, que tem que acontecer com frequência, e também de testes, porque você precisa testar se todo aquele aparato de segurança de informação foi implementado e está sendo cumprido. Para vocês terem uma ideia, nós aplicamos muito testes de engenharia social, testes de segurança de informação em bancos. E chega a acontecer da gente ligar para um determinado banco dizendo: olha, eu sou fulano de tal, do TI, o seu sistema deu problema hoje? Travou alguma vez ou está lento? Gente, qual é a resposta para essa pergunta? Qualquer sistema que você estiver usando, a pessoa vai dizer: sim, está lento. Aí a pessoa diz assim: olha, então eu vou te mandar um link e você instala esse complemento, porque isso vai gerar uma atualização e vai facilitar o seu trabalho. Se passando por uma pessoa da empresa, né? Então, primeiro, o colaborador não verificou quem é que estava falando. Não verificou se aquela pessoa de fato é uma pessoa de TI. Aí ela recebe aquele link e faz a instalação. Aparece lá, instalando atualização no seu sistema de segurança. Estou falando de banco, tá? No seu sistema de segurança. E a pessoa fica ali esperando. E numa dessas a gente pode ter instalado um programa espião que vai enviar todos os dados daquela máquina para a pessoa que o instalou. Então esses testes precisam ser feitos com muita frequência, porque as pessoas, ou porque estão correndo, ou porque aquele dia não estão prestando atenção, ou porque estão cumprindo metas, acabam não prestando atenção e abrindo essas brechas que atrapalham e às vezes levam a problemas terríveis dentro de uma organização. Então tudo isso que eu estou falando é sobre implementação e consultoria para instalação da LGPD nas empresas. Então eu estou falando aí de uma consultoria de 6 meses a 1 ano, considerando empresas pequenas. Se forem empresas maiores, eu estou falando de mais tempo ainda. Por isso que tem tanta gente trabalhando com LGPD, né? Porque agora, tanta que eu digo assim, antes você via pouquíssimos, era difícil você encontrar. Hoje você já encontra mais pessoas, embora o número ainda não seja suficiente para atender, porque quantas empresas nós temos que precisam se adequar? E precisam fazer isso porque as multas são altas, então não vão fugir disso. Então, um dos trabalhos que a gente desenvolve bastante no escritório é implementação e consultoria de LGPD. Qual é o outro trabalho que é bastante recorrente? Eu fui colocando mais ou menos em ordem, assim, o que é mais recorrente, o que é menos recorrente lá no escritório. Gente, já é essa hora, eu não acredito. Era só meia hora hoje, né? Direito à imagem, chega pra gente muitas reclamações. Olha, tem muita coisa para eu falar aqui. De direito à imagem, que é aquela pessoa que teve uma foto divulgada na internet, ou alguém que falou mal daquela pessoa na internet, ou que de alguma maneira ofendeu a honra daquela pessoa. Veja só, quando isso acontece, foi o que aconteceu hoje, por isso que eu falei que a gente teve que agir um pouco rápido. Então você descobre que alguém está te difamando na internet. No meu caso, eu atendo uma empresa de infoproduto que faz lançamentos de cursos, é uma empresa grande, e aí apareceu uma pessoa que ia em todos os chats da empresa, em todos os, não é chats, desculpa, em todas as postagens da empresa e questionava a aula que a especialista estava dando. E essa pessoa dizia: não, essa técnica não é a melhor, essa especialista não sabe do que ela está falando, ela não falou da técnica X, ela não falou da... Olha, se eu tenho uma pessoa que vai em todos os lugares que aquela especialista está falando e começa a questionar os métodos dela, obviamente eu atinjo tanto a imagem da pessoa física quanto a imagem daquela empresa. E essa pessoa, obviamente, estava falando sem fundamento, porque trata-se de uma pessoa, uma especialista muito respeitada na área. Mas, na verdade, era um concorrente que queria vender o seu próprio curso, então estava denegrindo o produto dessa nossa cliente. Quando isso acontece, a gente precisa se preocupar em fazer uma ata notarial. Por quê? Porque aquele conteúdo que você está vendo ali na internet, amanhã pode não estar mais. Pode chegar alguém e dizer para ele: olha, não faz isso, você vai ser processado. A pessoa vai lá e apaga. Então, a primeira coisa que eu penso é preservar a prova. A mesma coisa se tivesse acontecido com você, pessoa física. Alguém foi lá, colocou uma foto sua e disse: olha, Alessandra,
A Alessandra não, né? Vamos usar a Maria tá fazendo programas a R$10. Aí a Maria fica muito brava, porque onde já se viu programas a R$10, não é verdade? Não, a Maria fica muito brava porque isso está denegrindo a imagem dela, está dizendo que ela está se prostituindo. Então eu preciso preservar essa prova para trazê-la para o processo, para pedir uma indenização. Duas coisas que eu preciso fazer aí. Primeiro, preservar a prova. Segundo, identificar a autoria. Como é que eu preservo essa prova? Ah, não posso fazer um print? Um print no direito civil é uma prova fraca. Se você fizer uma ata notarial, você tem uma prova forte. Então você vai até um cartório, acessa aquele site, o cartorário vai ver tudo que está escrito ali, vai reduzir a termo o que está escrito e vai fazer uma ata notarial e dar fé pública que aquela informação foi veiculada naquele site aquele dia. Então, a primeira preocupação é essa, fazer a ata notarial e preservar a prova. Então, a gente corre para preservar, aí depois a gente vai averiguar a autoria. Nesse caso, a autoria era certa, porque ele fazia com o link, com o nome dele mesmo, né? Então, a pessoa, ata notarial, a Bruna está dizendo, é uma medida extrajudicial, sim, de preservação de prova extrajudicial, você faz no cartório e é essencial para o processo, porque se você não tiver essa prova constituída e amanhã ou depois essa informação subir, você não tem essa possibilidade de pedir uma indenização por danos à imagem. Muito bem. Aí fomos lá, fizemos a ata notarial, agora vamos entrar com a ação e já conseguimos também uma liminar para que a pessoa não mencione mais nem o nome da empresa, nem o nome da nossa especialista, tá? Então isso é importantíssimo e acontece muito. Outra coisa que aconteceu recentemente, também de uma das empresas que eu atendo de infoproduto, foi que uma pessoa entrou no WhatsApp dos alunos, né? Porque os alunos fizeram um grupo que não era um grupo oficial, mas era um grupo dos alunos que participavam daquele curso. E aí um concorrente entrou nesse grupo e começou também a denegrir a imagem do curso. Eu não sei se as pessoas não têm muita noção do que elas estão fazendo, ou se elas acham que por estar na internet elas podem falar qualquer coisa. Tá, eu tô na internet mesmo, às vezes fala até por um fake, por meio de um fake. Não significa que a gente não vai encontrar essa pessoa, porque através de um rastreamento a gente vai identificar o IP desse computador. E aí aquela pessoa que é a dona desse computador, que responde, né, por essa máquina, vai ter que se explicar ou indicar quem fez para que essa autoria seja apurada. Então, se as pessoas ainda pensam que no ambiente digital pode fazer tudo que não tem problema, elas estão redondamente enganadas. Aliás, lá no escritório eu tenho inúmeras medidas, posso até trazer, no curso eu vou até trazer para vocês analisarem isso, de processos que foram deferidos nesse sentido, tá? Indenizações por danos morais, indenização por exposição de imagem e assim por diante. Mesmo porque o meio digital ele sempre deixa rastros, você sempre vai chegar a algum lugar e você vai conseguir fazer essa responsabilização, né? Então acho que falta um pouco de consciência da parte das pessoas de entender o que acontece no meio digital. Então esse é um trabalho também muito recorrente para o advogado do direito digital. Eu fiz esses dias um trabalho bem bacana, que também se originou lá da pandemia, que foi um parecer sobre teletrabalho. Né? Então a empresa trabalhava, vários setores da empresa estavam fazendo home office durante a pandemia. Eles decidiram fazer uma redução de custos, isso tem acontecido com muitas empresas, e deixar alguns setores home office. E a pergunta deles era, como é que a gente controla horário de trabalho? Somos nós que temos que pagar a conta de luz desse sujeito, o computador que ele está trabalhando, a internet dele, ou a gente tem que pagar parte disso? Como é que a gente vai controlar se ele está fazendo o trabalho no período ou se ele não está? Como é que a gente faz o controle de equipes remotas? Foi um trabalho bem bacana esse, eu fiquei bem animada de fazer, mesmo porque a gente estuda o tempo todo. E aí você vai trazendo coisas novas o tempo todo. A advocacia do direito digital ela não é uma advocacia estática e não é uma advocacia de atacado. Tá? Você não é igual, eu fiz uma reclamação trabalhista, eu vou fazer mais 50 igual. Não.
você vai fazer coisas diferentes, porque as teses são novas, as análises são novas e você vai estudar a especificidade do cliente. Isso é uma coisa que me fascina, porque eu não gosto de coisas repetitivas. Se você me mandar fazer qualquer tarefa repetitiva, na segunda eu já começo a ter erro, porque eu não gosto de nada que se repete, né? Eu gosto de movimento, eu gosto de coisas novas, né? Inclusive a frase de hoje da nossa live é: a fonte da juventude é a mudança. E eu gosto que tudo esteja em movimento o tempo todo. Então eu fiz esse parecer, então nós somos muito solicitados para fazer pareceres, tá? De coisas que as empresas não sabem lidar, não sabem como fazer. Por exemplo, controlar a equipe remota. Eu não controlo mais horário, né? A menos que você tenha um sistema que a pessoa só trabalhe naquele sistema e ela entre e saia e aí vai ficar marcado no sistema, o que é muito difícil, porque geralmente não acontece tudo dentro do sistema. Existem outras partes do trabalho que acontecem fora. Então, geralmente o controle é feito por trabalho e não pelo horário, né? Você vai fazer... Lógico, você tem que analisar a especificidade da empresa, mas é pela entrega. Então, é uma maneira diferente de quantificar o trabalho, né? Que geralmente a gente faz com uma base de horas, mas ele é fechado pela entrega específica. Que mais? Atendimento de e-commerce, outra coisa que eu gosto muito de fazer também. Você tem duas coisas para fazer com relação a e-commerce. Primeiro, a análise do negócio e a análise de riscos do negócio. Então, quando vai começar, está começando, você pode montar a estruturação e fazer análise de risco. E aqui, aperta o sininho aí, consultoria, porque quem tem um e-commerce sempre precisa de um advogado de direito digital ali à disposição. Então, aí, consultoria mensal para você prestar o atendimento com relação às pessoas que estão trabalhando naquele lugar, geralmente é teletrabalho, ao produto da empresa, a relação com o cliente que se passa toda no ambiente digital, a estruturação daquela empresa, como está sendo feita, que também passa pelo direito digital, também é uma pedida muito grande e uma área muito interessante. E aí vai dar tempo de eu falar só de mais uma coisa, eu acho, mas tudo bem. A gente vai ter outras lives pra gente conversar. Direito de sucessão, o trabalho mais bacana que eu fiz nos últimos tempos foi sobre herança digital, tá? Vocês viram que morreu vários cantores muito novos, inclusive, né? Que tinham redes sociais imensas. Infelizmente não foi para eles que eu trabalhei, tá? Infelizmente, mas quem sabe, né? Em breve não foi nenhum cantor famoso. Mas eu tô dando esse exemplo porque deixa bem claro a grandiosidade, a expressividade do patrimônio digital. Essa área, a herança digital, não está regulamentada por lei no Brasil, em outros países já está. Nós tivemos duas ações recentes que não foi nem com relação aos bens de valor financeiro, né? Mas que o judiciário já se movimentou no Brasil. Uma delas foi uma mãe que pedia para excluir a conta da filha do Facebook. A filha tinha falecido, então ela entrou com uma ação para excluir a conta da filha do Facebook. Ela não queria mais que as informações ficassem ali ou que as pessoas ficassem mandando coisas, enfim, questões pessoais ela não queria, né? E aí ela teve deferida, ela pôde excluir a conta, porque o que acontece? Ela não é a dona da conta, ela não tem a senha. E aí o Facebook disse: aí, eu deixo essa pessoa excluir ou não deixo? Isso aqui é dela ou não é dela? Não tem nada regulando. Nesse caso, o juiz entendeu que ela poderia sim fazer essa exclusão, mesmo porque aquilo ali ficaria sem ninguém cuidando, enfim. E a vontade dela era excluir e ele entendeu que ela poderia excluir. No outro, o que aconteceu foi que também havia a questão de herança digital, só que nesse caso a mãe estava pedindo acesso, também era uma moça que tinha morrido, a mãe estava pedindo acesso ao e-mail dela e a tudo que ela tinha armazenado na nuvem. Outro problema, não é dela, não tem a senha. Ah, mas ela tem um monte de coisa armazenada na nuvem. Ah, mas ela tem vários e-mails que podem ter conteúdos muito importantes. Até para que a mãe tutele coisas dela mesmo. Nesse caso, o juiz entendeu que a mãe não teria direito de ter acesso.
ele decidiu pelo direito à privacidade, dizendo que o que tinha ali nos e-mails não era só dela, também havia comunicações de outras pessoas, que a mãe, no caso, era uma terceira que estava tendo acesso àquilo, que teria acesso àquilo se fosse permitido, e que se a senha não tinha sido compartilhada, entende-se que não era para outras pessoas terem acesso. Agora, pode ter coisa muito importante lá, e aí? Pode ter informações que só estão ali. Pensem vocês, se acontece algum... Não vai acontecer, tá, gente? Só a título de exemplo. Não gosto nem de falar de coisa ruim, né? Isola, não vai acontecer nada de ruim com ninguém. Mas pensa vocês. Eu, por exemplo, sou uma acumuladora de conteúdo digital. Eu não apago nada, porque eu penso assim, um dia eu vou precisar disso. Sabe quem não tem acumulador físico? Eu sou digital. Eu tenho uma pilha de HDs externos com todas as minhas informações. E tem muita coisa importante. Tem livros montados, projetos, tem muita coisa importante. Se acontece alguma coisa, quem é que tem acesso a isso? As pessoas não têm minha senha. Aliás, eu tenho, né, tenho um anjo da guarda, né? A Ângela, ela tem algumas senhas. De vez em quando ela me salva, que é a secretária. Eu falo, Ângela, pelo amor de Deus, eu não lembro a senha disso. Ela lembra, né? Mas de algumas coisas, não teria de tudo. E aí, pode passar? Não pode passar? Tem autorização para passar? Posso entrar e ver todas essas informações? A primeira decisão foi negativa que nós tivemos. Então, herança digital. Além disso, e quem tem aqueles Facebooks, os Instagrams com milhares de pessoas? Isso tem valor econômico. Isso monetiza. E aí, tá monetizando lá aqueles vídeos da Marília Mendonça, ela morreu já há alguns meses, toda vez que eu abro lá o meu Instagram, tem lá Marília Mendonça, parece que ela tá vivinha, cantando, com música nova, nem parece que a pessoa morreu. E é isso, tá monetizando, isso tá girando, como é que eu vou ter acesso a tudo isso? Então, também é uma questão de direito digital. E uma outra coisa que a gente está fazendo muito no escritório e que vai ter um dia específico só para isso, é a consultoria a infoprodutores, tá? Isso é algo muito novo, que me causou espanto, assim, de ver como tá girando dinheiro na economia isso. Para vocês terem uma ideia, tem infoprodutores, e não são poucos, que no primeiro lançamento alcançam 7 dígitos. Agora mesmo eu estou analisando um contrato social de um infoprodutor que faz lançamentos por lançamento. A gente tem em média 500 mil. E aí o que acontece? No primeiro lançamento já excedeu o Simples Nacional. Ah, então eu abri uma empresinha porque eu queria fazer um infoprodutinho que eu não sabia se ia dar certo. Só que aí no primeiro lançamento eu vendi 500 mil. E aí o que eu faço? Isso que ainda tem até o final do ano, né, para lançar. Ainda vai lançar mais vezes. E aí, vou precisar mudar o tipo tributário da minha empresa. São pessoas que não têm nenhuma noção jurídica. Tem noção de produto, tem noção de design, tem noção de marketing digital e por isso dá muito certo, tem boas ideias, mas não tem noção jurídica. Então, hoje, nós estamos atendendo várias empresas que têm infoprodutos. O que é infoprodutos? É um produto digital que ensina você alguma coisa, que te dá um auxílio em alguma coisa. Então eu tenho como exemplo um e-book, um podcast, uma mentoria, um audiobook. Vocês conhecem o Hotmart, com certeza todo mundo aqui já deve ter feito um curso no Hotmart. Vocês têm noção de quanto o Hotmart cresceu na pandemia? Quanto ele explodiu nos últimos anos? Porque todas as pessoas que estão lá são infoprodutores, que estão produzindo alguma coisa no meio digital. Todas essas pessoas têm outras pessoas que trabalham para elas, colaboradores que geralmente fazem teletrabalho, então precisa regular essa relação. Também tem o contrato entre o especialista e a agência de marketing ou de lançamento. Tem o contrato com os consumidores, porque está fornecendo alguma coisa. Tem a questão tributária, porque precisa se estabelecer tributariamente para pagar o valor necessário de tributos, nem a mais, né? Nem a mais, nem a menos, porque senão pode ter um problema aí com Receita Federal. Então, todas essas questões precisa de um advogado para resolver. E o valor que essas empresas está girando são valores gigantescos, tá? São startups, ou às vezes não são nem startups, não tem nem empresa estabelecida, precisa até de estrutura empresarial.
e que colocam uma coisa na rede e estoura. Só que isso é assunto para amanhã, porque hoje eu já passei 5 minutos, tá vendo? Quando a gente fala do que faz no escritório, aí passa rápido o tempo, a gente nem vê. Tinha mais coisa para eu falar aqui, mas a gente vai falando nos outros dias também. Eu acabei falando dos mais importantes e acabou faltando alguns, mas a gente vai falar sobre tudo isso ainda. Nós temos lives até sexta-feira, porque é Semana do Direito Digital. Amanhã eu vou trazer algumas orientações específicas sobre infoproduto, porque se tem gente girando, se tem gente movimentando a questão empresarial nesse sentido, tem que ter advogado tutelando e orientando essa relação. E aperta aí o sininho, o contrato com infoprodutores é um contrato de consultoria, e é um contrato de consultoria constante, porque eles precisam do advogado o tempo todo. Quero agradecer muitíssimo a participação de vocês. Espero vocês amanhã na nossa live falando sobre características específicas do infoproduto e como atender esse mercado. Fiquem com Deus, um beijo grande, tchau, tchau.